Oi, minha gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar reagindo ao vídeo do canal Aconteceu Mesmo, que é uma história animada que fala que é verídica, que é Minha mãe me deixou com uma estranha e sumiu. Então, bora lá assistir esse vídeo. Oi, gente. Meu nome é Rachel e tenho 12 anos. Durante minha vida toda, eu só via minha mãe algumas vezes por ano, então eu ficava muito tempo com saudade dela. Mas eu nunca poderia imaginar que a chegada dela transformaria minha vida em um pesadelo. Pois é, desde que me entendo por gente, morei com a minha avó. Minha mãe voltava para casa diversas vezes por ano, nos dava dinheiro e ia embora para trabalhar. Ela perdeu praticamente todos os momentos importantes da minha vida. Não éramos próximas e raramente nos falávamos Meio triste, né? Mas. por telefone. Mas eu a amava mesmo assim. Com Primeiro, certeza. por ser minha mãe, e depois porque ela dava duro para ganhar dinheiro e me dar uma vida digna. Ela trabalhava muito, né? Pra dar uma vida melhor Além disso, pra minha avó filha. sempre me apoiava. Então acho que tive uma infância Sempre bastante as normal. vovós, né? Mas aí tudo mudou. Era verão, estava fazendo muito calor e a vovó mal conseguia suportar aquela temperatura. E em uma manhã aconteceu. Ela não acordava de jeito nenhum. Ih, Quer dizer, ela morreu. Tudo que eu ai, pude fazer foi chamar uma ambulância, mas os médicos já não podiam fazer mais nada. Eu fiquei nossa. arrasada. A única pessoa que estava próxima de mim durante toda a minha vida tinha morrido. Liguei para minha mãe e lhe contei tudo. E sabe, acho que eu esperava um pouco de compaixão da parte dela. Mas foi o contrário. Foi a ligação mais curta que já fizemos. Ela só disse: Entendi, amanhã eu chego aí e resolvo tudo. Só Nossa. isso. Sem palavras de conforto, sem tristeza na voz. E na manhã seguinte, tudo ficou claro. Eu acordei ao ouvir uma voz familiar no andar de baixo. Quando desci as escadas, tive uma surpresa. Minha mãe não estava sozinha. Havia um homem com ela e um menino de cerca de 6 anos. Em vez de sorrisos e abraços de consolo, minha mãe disse que precisávamos ter uma conversa séria. Ela disse que eu já era grandinho o suficiente para entender tudo. O homem que Ué, estava lá era o novo marido dela e o menino era o filho deles. por que ela só falou depois de tanto tempo? Nossa, Aquilo me deixou perplexa. Ela explicou que a imagino. vida dela não girava apenas em torno do trabalho e de mim, e que ela queria ter uma Nossa. família normal. Ué, Aí eu disse que era parte da família dela também, com mas ela ficou certeza. calada e não respondeu. O funeral foi no dia seguinte. Nossa. Muitas pessoas demonstraram compaixão por mim e por minha mãe. Aquele foi o dia mais triste da minha vida, mas não acho que minha mãe sentia a mesma coisa. Para ser sincera, acho que ela queria que aquilo acabasse o mais rápido possível para que ela Nossa. pudesse voltar para a vida dela. Mas Mas, gente, que história mais estranha. ainda havia muitas coisas a serem resolvidas em relação aos documentos e à herança da minha avó. Então aqueles dias foram insuportavelmente longos para mim. Eu não sabia o que aconteceria comigo e, além disso, eu fui totalmente ignorada dentro de casa. O marido da minha mãe não falava comigo e, para Eu, hein? completar, proibiu o filho deles de brincar comigo. O único momento em que ficávamos Talvez esse cara devia ter ciúme dela, porque ela era filha de outra relação. juntos era no jantar, mas eu era mandada para o meu quarto o mais rápido possível. Eu me senti totalmente solitária, Nossa, que mesmo com a situação, minha hein? mãe em casa. Mais ou menos uma semana depois, ela me disse para arrumar minhas coisas. No caminho, explicou tudo. Disse que o marido dela não queria que eu morasse com eles. Então Eu, minha hein? mãe pediu a uma prima se eu poderia morar com ela na periferia da cidade. Ai, gente, fala sério. Essa mãe, tipo, sem palavras, né? Eu nem sabia que existia uma prima dela, mas também não tinha ideia de que minha mãe tinha outra família. Então, ela também disse que voltaria para me visitar com mais frequência, pois agora eles morariam na casa da vovó, então ficaria mais perto. Eu fiquei furiosa ao saber que o marido da minha mãe estava nos impedindo de morar juntas. Mas era melhor morar com a prima dela do que em uma casa com um homem que não gostava de mim.
Uma mulher estranha veio ao nosso encontro quando chegamos. Minha mãe disse que me visitaria e me daria dinheiro, então nada iria mudar. Essas ilustrações estão fazendo a história ainda pior, né? Quando ela estava prestes a ir embora, eu tive um sentimento muito ruim, mas ela me acalmou e me animou. Me disse que nos veríamos em uma semana e que tentaria convencer o marido a me deixar morar com eles. Eu torci para que aquilo acontecesse mesmo. Enquanto Nossa. isso, fui deixada com uma pessoa totalmente estranha. Ela mostrou o meu quarto, que parecia mais um closet, tomou meu celular e disse que eu poderia usá-lo só com a permissão dela. Eu não Nossa, eu gostei ia sair correndo e viver a minha vida. Ixi. nada daquilo, mas não tive escolha. Passei a primeira semana no quarto, lendo alguns livros e esperando o fim de semana chegar para ver minha mãe. Mas ela não veio no sábado, nem no domingo. Eu quis lhe telefonar, mas a prima dela me proibiu de usar meu próprio celular. Segundo ela, minha mãe disse que tinha muito trabalho para fazer e que não poderia vir desta vez. Depois de uns 2 dias, comecei a ficar muito apreensiva. Alguma coisa estranha estava acontecendo. Eu tinha um sentimento ruim em relação a tudo aquilo. Então, resolvi roubar meu celular de volta. Enquanto minha tutora estava na cozinha, entrei no quarto dela e comecei a procurar meu celular nos armários dela. De Eu não sei se ela falou na história quantos anos ela tinha. Acho que não. Enfim. repente, ouvi uma tosse rouca atrás de mim. Ela ficou furiosa, gritou comigo e me trancou no meu quarto. Disse que eu ficaria lá até de manhã. Mas eu não iria ficar ali Duvido. nem mais um minuto. Arrumei minha mochila rapidinho, Ah, isso peguei aí, era isso aí que eu ia fazer. Pegar minhas coisas, já que ninguém quer ficar, né, comigo de boa. A mãe da menina não quis. Essa mulher também tá tratando ela mal. E pegar minhas coisas e vazava. uma cadeira e quebrei a janela com ela. Eu ouvi os gritos do outro lado da Talvez eu não ia quebrar a janela dos outros. Mas, com certeza, na primeira oportunidade, eu iria porta. embora. Ela estava correndo atrás de mim, tentando me impedir, mas consegui saltar rapidinho pela janela. Eu fiquei com medo, mas só tive que pular de um andar. Quando caí lá embaixo, simplesmente corri sem direção. Eu Imagina a ouvi os cena. gritos dela atrás de mim. Pensei que ela me perseguiria por um tempão, mas depois tudo ficou bem. Eu tinha conseguido escapar. Fiquei caminhando na beira da estrada quando ouvi um carro parar atrás de mim. Umas pessoas boas me deram uma carona para eu chegar à Ai, cidade. gente, não pegue carona com estranhos, não. Isso aí eu já acho meio perigoso. Eu estava tentando voltar para casa rapidinho para contar tudo para minha mãe, mas quando cheguei lá, vi uma placa que dizia à venda bem na frente. As portas estavam fechadas e trancadas e não tinha ninguém lá dentro. Ué, Entrei pela janela a mãe simplesmente resolveu ir embora. e vi que lá estava tudo vazio. Todos tinham ido embora. Minha mãe tinha mentido para mim. O plano dela era me deixar para sempre com uma estranha. Eu Nossa. estava quase desmaiando de tão cansada, então resolvi passar a noite ali mesmo. Isso também me daria tempo de pensar no que faria depois. Aí, deitei no chão do meu quarto e, antes de pegar no sono, ouvi a sirene da polícia. Os vizinhos tinham chamado os policiais, pois acharam que algum ladrão ou mendigo havia invadido a casa. Fiquei com muito medo quando me encontraram e aí contei tudo para eles, que me acalmaram, me levaram para a delegacia e até me deram comida. Acho que foi a Bacana. primeira vez, desde que minha avó tinha morrido, que alguém estava sendo legal Parte comigo. deles. Depois disso, só falei com minha mãe uma vez. Ela nunca tinha sido sincera comigo antes. Ela Nossa. pediu perdão e contou que meu pai a abandonou assim que descobriu que ela estava grávida. Mas isso aí também não é motivo pra tratar, né, a menina mal. Minha mãe queria fazer um aborto, mas a vovó a obrigou a ter o bebê e minha mãe a odiou por isso. Claro, ela só tinha 18 anos na época, queria ter uma vida normal e não se tornar uma mãe solteira. Então, me deixou com minha avó, se mudou para outra cidade e começou tudo de novo. Ué, mas Enquanto depois ela eu- não começou tudo de novo, teve a família dela, poderia ter, né, pegou a menina e levado com ela. Eu era apenas um erro do passado dela. Minha mãe queria apagar seu passado completamente, mas agora ela e a prima dela serão condenadas por abuso infantil. Eu posso até ser um erro da juventude dela,
mas é preciso encarar seus erros e se responsabilizar por eles. Agora estou à procura de pais adotivos e ainda tenho Ah, então ela esperança de não que me é maior aceitem de melhor idade. do que minha própria mãe. Você acha que algum dia eu... Nossa, minha gente, que história, né? Uh. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, a opinião de vocês, tá bom? E foi isso pro vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e deixar o seu like, tá bom? Um beijo e eu vejo vocês depois. Tchau!